Eu precisava fazer esse vídeo para contar algumas historinhas para vocês. A primeira delas, eu fui diretor de uma creche durante 10 anos, de 2007 a 2017, numa área cujo tráfico era ligado ao Comando Vermelho. Durante esse período, nós tivemos pouquíssimos problemas com o tráfico, inclusive porque alguns dos jovens cooptados pelo crime tinham sido crianças na creche e eles tinham um carinho muito grande pela creche. E tem até uma história curiosa de uma mãe, que era uma mãe muito poderosa na comunidade, porque ela era mãe, ela era um dos filhos dela era filho de um traficante muito importante ali na região, que já havia sido morto pela polícia. E ela arrumava muita encrenca na creche e eu pedi à coordenadora que sempre chamasse a polícia quando ela arrumasse alguma encrenca. E um dia ela procurou os jovens do tráfico, né, pedindo que desse uma surra na gente, né, na coordenadora inclusive, porque por causa dessa história, né? E eles falaram assim: olha, naquela creche só tem gente boa, gente ruim aqui é você. Se a polícia entrar de novo aqui, e se eles chamarem a polícia de novo por sua causa, você que vai apanhar. Ela nunca mais deu trabalho na creche. E eu tô contando essa história, não é para defender o tráfico, nem quem vende droga, nem quem anda armado e domina e impõe o medo sobre aqueles que estão em volta. É para contar outras histórias. Eu trabalhei na rádio 98 FM em Teófilo Otoni, fui responsável pelo jornal Conexão 98 nos anos de 2009 e 2010. E numa das primeiras reportagens, eu era o editor, né, fazia algumas matérias também, algumas reportagens, mas eu era o editor e ao mesmo tempo o apresentador do Rádio Jornal. É uma experiência maravilhosa. E num domingo à noite eu recebi a matéria do falecido, muito querido, cheio de histórias, Luiz Sandes, que era o repórter, falando de uma operação da polícia que prendera 5 pessoas envolvidas no tráfico naquele domingo. Eu recebi isso domingo à noite e fui fazer a edição, e quando eu fazia a edição, acendeu uma luz dentro de mim e falava assim: pô, mas quem garante que essas pessoas são do tráfico? E eu cortei os nomes, mantive a reportagem, os policiais falando, mas não coloquei o nome das pessoas. Resumindo a história, e quem me contou a história detalhadamente foi o delegado Jefferson Botelho, Jefferson Botelho, né, que era um grande colega que eu tive na Faculdade de Direito, onde eu também dava aula de Sociologia Jurídica. O delegado Jefferson Botelho, que tem uma história sobre operações policiais fantásticas, que inclusive eu participei de uma, mas deixa depois eu conto essa. O delegado acompanhou e ele disse: Luiz, a comunidade foi lá na delegacia defender o rapaz que foi preso. Ele tinha acabado de chegar do hospital, estava com a barriga cortada num churrasco e a polícia chegou lá e prendeu. Bom, resumindo, os policiais da PM naquele dia saíram para prender, não acharam ninguém para prender e prenderam quem viram pela frente. E o próprio delegado disse que os rapazes, ou pelo menos um deles, né, não lembro se todos, eram inocentes. E eu não coloquei o nome deles. Como também havia algumas matérias, algumas entrevistas, né, que os jovens assaltaram lá uma padaria e o policial falou assim: não, eles fugiram em direção ao morro tal, né? Aí eu, assim, como eles foram pro morro tal, eu conhecia onde era a padaria, né? Era no Grão-Pará, em Teófilo Otoni. Para quem é de Teófilo Otoni que está ouvindo esse vídeo vai entender. Como assim? Eles foram em direção ao morro tal? Eles poderiam ter ido. Eles foram na rua, podia ter ido para um monte de lugar. Eles não foram vistos subir naquele morro. Mas isso faz parte de uma coisa de estigmatizar os locais, né? E de estigmatizar toda a população que mora ali. E esse é o ponto que eu queria chegar. Porque como dizia um amigo meu, que morava perto de uma boca de fumo, né? Ele dizia assim: Luiz,
Aqui tem a Boca de Fumo no bairro onde eu moro. Mas quem vem comprar aqui é o pessoal lá do Marajoara, que era o bairro mais rico da cidade naquela época. Não sei se ainda é. Saí de lá tem 7 anos. Então, quem compra aqui é o pessoal do Marajoara. Da mesma maneira que a dona Lia de Assis me contava, ela morava na subida de um morro que tinha uma boca de fumo, parava os carros de luxo na porta da casa dela, ela morava lá rua embaixo, a boca de fumo era em cima, né, em cima do morro, e o pessoal ficava sem graça, às vezes ela estava ali na porta, né, calor, no Teófilo Otoni ali, fim da tarde, e os caras ficavam sem graça e falavam assim, eu vou ali na lavadeira, aqui que mora na lavadeira, os caras estavam indo comprar droga, né. E aí é uma coisa que eu sempre falei. Eu me lembro quando a polícia invadiu a casa de uma amiga minha. Ali, eu morava no bairro de Filadélfia, que era um bairro de classe média baixa, que fazia divisa com uma comunidade, né, onde estava essa creche. E a polícia invadiu a casa de uma amiga minha, né, de madrugada. E ela acordou de noite com o policial dentro da casa dela, e todo mundo sabe que isso não pode ser feito, a não ser numa situação muito específica, olhando debaixo da cama, né, para ver se tinha uma pessoa ali embaixo. E eu sempre falei isso para os meus alunos na faculdade de Direito. Você acha possível isso acontecer no Marajoara, no bairro chique, de uma menina que estuda no colégio chique da cidade, acordar de madrugada? Mas não vai ter crime ali. Como não vai ter crime ali? Como assim? Por que se fala isso? Qual é a lógica disso? Eu participei de uma operação policial como jornalista, dirigida pelo delegado Jefferson Botelho. Ele me convidou para fazer parte. E eu fui junto com um aluno, que tinha sido meu aluno, aliás, na faculdade de Direito, o policial Fábio Júnior, né? Não é o cantor, é o Fábio Júnior. E foi muito interessante. O delegado Jefferson Botelho ficou conhecido na Polícia de Minas, depois trabalhou mais acima, exatamente por organizar policiais, operações policiais muito bem organizadas. Ele mandava a imprensa junto, e assim, por que eu fui? Porque eu era jornalista, a imprensa foi chamada para ir junto e acompanhar a operação. E a gente tinha todas as instruções de segurança. Nós entramos, eram vários mandatos de prisão. Nós entramos numa das casas, não estava lá o procurado, mas encontramos, né? O Fábio encontrou lá dinheiro que ele conta na minha frente para que eu acompanhe exatamente o dinheiro que estava sendo ali. E ele conta, olha, a mãe numa situação de pobreza, o filho ganha dinheiro no tráfico, e como ela entra em confronto em relação a isso, a mãe falava, na época eu me lembro, era 7 mil reais, hoje você vai falar 7 mil reais, hoje você põe, isso foi em 2010, 2011, 15 anos, você imagina quanto que era isso, né? Aí você fala assim, Luiz, mas lá no Rio tem o tráfico, tem as armas que eles compram aqui em Americana, que são roubadas em Valinhos aqui em São Paulo, estão lá no Morro do Rio, por causa dessa maldita lei de armamento, de fuzil, que um presidente que o Brasil teve dizia que o povo tinha que... Pode pesquisar aí, o povo tem que ter fuzil. O povo tem que ter fuzil. Então, as armas que são fornecidas por um CAC aqui de Americana, do lado onde eu moro hoje, São Paulo, roubadas em Valinhos ontem, né? Anteontem, que vai parar no Morro do Rio agora, né? Não precisa nem mais usar outras estratégias, né? Estão saindo direto dos CACs. Mas lá tem essas armas. A polícia não pode chegar distribuindo flores, né? Não é possível isso. Aí eu me lembro de outra história, que foi quando eu participei, fui coordenador, teve uma Conferência Municipal de Segurança Pública em Teófilo Otoni, que reuniu Polícia Militar, PRF, etc, 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 Polícia Civil, e eu fui coordenador do grupo, né, porque a gente se reunia em grupos, né, do grupo que discutia sobre a condição de trabalho. E eu nunca vou esquecer o que o policial militar da Polícia Militar de Minas Gerais disse aquela tarde. Somos apenas um MASP. O MASP é o número do servidor público matrícula de servidor público lá em Minas, né? Somos apenas um MASP, somos apenas um número. Se a gente adoece, se a gente morre, colocam outro no nosso lugar.
Tudo isso para dizer para vocês que eu não precisaria ser cristão para dizer que não é possível se fazer uma operação policial e matar 120 pessoas em fuga. Em fuga. Eles estavam atirando um contra o outro. Gente, pelo amor de Deus, ninguém é contra que a polícia se defenda. Não pode. A polícia tem que se defender e tem que defender a sociedade. Mas eu não posso dar ao policial a tragédia da sua vida dele se tornar um homicida e um assassino. Porque é isso que eu estou fazendo. Eu gravei um vídeo alguns anos atrás, logo começou a guerra de Israel contra a Palestina, e eu dizia: você banaliza a morte, você não sabe onde isso vai chegar. Se o policial banaliza a morte, você não sabe onde isso vai chegar. E sabe onde está chegando? Faz a pesquisa aí sobre feminicídio no Brasil. Quase a metade dos casos são policiais que matam suas esposas e namoradas. Faz a pesquisa sobre suicídio no Brasil e veja a quantidade imensa de policiais que suicidam. Eu me lembro uma vez de uma conhecida minha, uma menina nova, 18 anos talvez, defendendo que a polícia subisse o morro e matasse. Obviamente essa não era a profissão do pai dela. Mas é assim que a gente trata policial como o peão do jogo de xadrez. Tá lá para morrer. Não pode ser assim. Então eu não preciso nem ser cristão para isso. Mas eu sou católico, eu sou cristão. E não há nenhuma possibilidade de um cristão dizer, acreditar, imaginar que seja possível matar alguém que não seja de fato por legítima defesa. E não foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro, anteontem. Foi algo pensado. O muro do BOP, como eles falaram, foi pensado para matar. Mas não tem mais. Mas não tem mais. Mas deixa a minha fé. Vamos acreditar que você não acredita em Jesus Cristo, não reconhece o ensinamento dele. Vamos deixar. Você não tem ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então vamos deixar isso de lado. Vamos voltar para a razão. Se você entrega ao Estado o poder de fazer o que quer, quem é você para reclamar de uma ditadura? Você não pode reclamar da ditadura. A extrema-direita está aí, o Brasil é uma ditadura, o Brasil está... Você está reclamando de quê? Que a ditadura é assim, arbitrariedade. Eu não concordo com você que o Brasil hoje seja uma ditadura. Mas qual é o problema? Se você acha que um policial tem ou o secretário ou o governador. Mas eu não poderia deixar de terminar isso, de contar outra história. No ano de 2011, 2012, por aí, eu participei de uma reunião com o deputado Eros Biondini, e ele falava do projeto de em 2022 ser lançado um candidato a presidente que fosse cristão. Era uma aliança entre católicos e evangélicos. E ele dizia, isso é uma coisa que a gente está articulando, inclusive com o Cláudio Castro, no Rio. Cláudio, que depois se tornou governador, cantor da Renovação Carismática. Não é possível que as pessoas católicas, ou melhor dizendo, vou melhorar, né? É inaceitável, que possível é. Como dizia Dom Diogo para mim, quando eu falava, Dom Diogo, eu nunca vi isso. Ele falou assim, tá vendo agora? Você tá vendo agora? Eu falei, Dom Diogo, eu tô vendo agora, então, né? Se eu nunca vi, eu tô vendo agora. É inaceitável, é inadmissível que bispo, arcebispo, cardeal, líder leigo tenha uma aliança, movimento católico, não repudie essa liderança que está lá porque é católico. Ele é católico. E eu estou dizendo, eu repudio isso. E se você é católico, você também tem que repudiar. Porque a gente não pode assistir o mal e a perversidade
crescerem e achar que não é com a gente. Eu posso fazer muito pouco, posso fazer esse vídeo aqui que eu estou fazendo. Nem sei se alguém vai assistir. Mas eu preciso dizer, isso é inadmissível, inaceitável. Tudo isso para contar um pouco do sentido que se dá, da importância que se tem de realmente levarmos a sério, de não olhar aquele território como um território onde só tem marginal, onde só tem bandido. E não só isso, um território que seja tratado de qualquer forma. Porque é muito difícil não acreditar que o objetivo dessa operação seja colocar a milícia mandando no Morro do Rio. E se as pessoas dizem erradamente que o tráfico de drogas é um estado paralelo, a milícia é o paralelo dentro do estado, dominando e sendo tão má quanto os traficantes, até porque a milícia também faz tráfico de drogas. É um problema complexo, eu não sou dono da verdade, mas, como diria o engenheiro gaúcho, eu venho de longe e eu não podia contar um pouco, não podia deixar de contar de tudo isso que eu vivi. Obrigado para você que teve a paciência de me assistir até agora.